Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos morais de Jesus na visão da doutrina espírita. Estamos aqui para fazer mais algumas abordagens no nosso programa, que é ao vivo, transmitindo toda quinta-feira, às 5 da tarde, pelos canais do YouTube e também do Facebook, da Web Rádio Cristo Consolador. E, portanto, você pode participar do nosso programa, basta enviar a sua mensagem e, inclusive, se tiver alguma dúvida, também enviar aí a sua pergunta. Teremos maior prazer em receber a sua participação e, desde já, rogando que estejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor até o final. Na primeira parte do programa, nós vamos continuar desenvolvendo o estudo do conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e estamos desenvolvendo aqui o capítulo 4, sobre a necessidade do nascer de novo, e hoje o tema é a necessidade da encarnação. Na sequência, abrindo a segunda parte, teremos mais uma lição do nosso mestre Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da tradição e do mandamento divino. Na terceira parte, continuaremos o estudo da carta de Paulo de Tarso aos Filipenses. Hoje, vamos destacar um versículo que vai levar aos nossos comentários sobre a verdade e a bondade. E encerrando o programa, lá na quarta parte, nós teremos, então, a palavra de José Herculano Pires sobre uma lição do Evangelho, que é um resgate histórico que o nosso programa está fazendo, e que você vai saber exatamente que história é essa daqui a pouco, então, quando chegarmos lá na quarta parte do nosso programa. Muito bem, vamos então dar início ao nosso estudo, e nós preparamos aqui uma apresentação em slides. Vamos colocar aqui o slide aqui na tela, está, então, com a capa do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, com a tradução do Evandro Noleto Bezerra. Então, nós vamos desenvolver hoje o tema A Necessidade da Encarnação, que é o capítulo 4, pegando os itens 25 e 26. É uma mensagem do Espírito São Luís. Na verdade, essa mensagem é o item 25, porque o item 26 é o comentário de Allan Kardec sobre essa mensagem e o tema. O que vai nos importar, de fato, é o conteúdo da mensagem do Espírito São Luís. E nós vamos, então, destacar dois trechos da sua mensagem, da sua comunicação, que vamos aqui colocar, né? Nós não colocamos isso no slide, mas essa comunicação foi dada na cidade de Paris, no ano de 1859. Então, portanto, provavelmente, foi, então, um texto que foi ditado, foi escrito na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lembrando que São Luís era o espírito protetor, o guia espiritual dessa sociedade, fundada e dirigida por Allan Kardec. Vamos, então, ao primeiro destaque do texto de São Luís. Só que eu vou me colocar aqui de lado, né, vamos mudar aqui. Isso, pronto. Agora sim, para que possamos, então, ver melhor. Diz, então, o nosso São Luís, no primeiro trecho da sua mensagem: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução
Deus lhes confiou. É ainda necessário por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. Então, São Luís, respondendo a um questionamento de Allan Kardec sobre a necessidade da encarnação dos espíritos, ele lembra que estar aqui na Terra, ou seja, na vida corpórea, é apenas uma passagem, ou seja, nós estamos de passagem aqui na Terra, envergando este corpo orgânico. E lembrando, nós somos espíritos. Espíritos não são apenas os desencarnados, que dão as suas mensagens, suas comunicações nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas. Espíritos somos todos nós, encarnados e desencarnados. E é esse conjunto que forma a humanidade. Essa é a visão que o Espiritismo possui. E o São Luís está nos dizendo que é, sim, necessário encarnar, é necessário ter a existência humana aqui no planeta Terra para que possamos, porque eu sou um espírito encarnado, você que está aí nos assistindo também é um espírito encarnado, para que possamos, então, realizar os propósitos que Deus nos confiou. Bom, mas que propósitos são esses? Os propósitos de colaborar com a própria criação divina, nos cuidados com o planeta, e o propósito de darmos continuidade ao nosso aperfeiçoamento espiritual, tanto na área da inteligência quanto na área do sentimento. E, por isso, São Luís, na sequência, diz aqui no seu texto que todos somos obrigados a nos colocar em atividade. Nós precisamos desempenhar o trabalho, porque o trabalho é que nos ajuda a desenvolvermos a inteligência. Não temos que nos queixar que trabalhamos muito aqui na Terra. Graças a Deus que temos trabalho. Graças a Deus que podemos nos colocar em ocupações úteis. Graças a Deus que podemos desenvolver as nossas habilidades. Porque com isso crescemos em conhecimentos, crescemos em nossa inteligência, e isso é muito importante na nossa caminhada evolutiva. E, como ele lembra aqui no final do texto, Deus é justo. E como ele é justo, ele dá a todos os espíritos, que são sua criação, as mesmas oportunidades. Então, é por causa de tudo isso que estamos encarnados. Mas São Luís continua o seu texto e vai agora nos dizer: mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Muito bem. Novamente, ele nos lembra que estamos aqui apenas de passagem. A encarnação é um estado transitório. A nossa realidade não é esta material, com o corpo físico, orgânico. Nossa realidade é a espiritual. A encarnação pode ser considerada uma tarefa imposta por Deus, mas apenas no princípio da nossa existência. Ou seja, vai chegar uma hora
que não necessitaremos mais encarnar, seja aqui no planeta Terra, seja em outros mundos, porque vamos nos aperfeiçoando até chegar ao estado de espírito puro. Então, os espíritos superiores, os espíritos puros, estes não têm mais necessidade de encarnar. E a reencarnação não acontece apenas aqui no planeta Terra, não acontece apenas neste mundo de expiações e provas, acontece também em outros mundos pelo universo. E nós vamos numa escala ascensional, porque na medida em que nos aperfeiçoamos, nós vamos encarnar, então, em mundos de regeneração, em mundos felizes, até chegarmos aos mundos celestes. Ou seja, nem toda encarnação tem o peso da matéria bruta como temos aqui na Terra, que ainda é o mundo de expiações e provas. Tudo vai depender do uso que fazemos do livre-arbítrio. Por isso que alguns evoluem, progridem mais rapidamente e outros mais lentamente. É o que o São Luís coloca aqui no seu texto. Os que executam a tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa. Já, obviamente, que os outros haverão de enfrentar dores e sofrimentos como consequência do mau uso do livre-arbítrio. Porque Deus não nos castiga. A lei divina nos impulsiona sempre para frente, sempre para o progresso, para mais rapidamente chegarmos à nossa perfeição. Mas a caminhada é feita por nós no uso do livre-arbítrio. Os que logo entendem isso e enveredam pelo campo do bem e do amor, mais rapidamente sobem nessa escala da perfeição. Aqueles que se distanciam, que se mantêm distanciados da bondade e do amor, mais lentamente progridem e, portanto, será uma ascensão mais difícil, mais penosa. Tudo está nas nossas mãos, como se diz popularmente. Tudo depende do uso que fazemos da nossa liberdade, da nossa autonomia, que no Espiritismo nós chamamos de livre-arbítrio. Então, façamos um esforço para bem utilizarmos o tempo que Deus nos dá nesta encarnação, para que possamos retornar ao mundo espiritual com um bom progresso moral, intelectual e espiritual realizado. E a senha é a caridade. Por isso, o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Lembrando que caridade é o amor em ação. E o amor não olha a quem. Ou seja, o amor não discrimina. O amor simplesmente nos impulsiona para cooperarmos, para auxiliarmos, para ajudarmos, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Então, a encarnação não é castigo, é bênção divina, é oportunidade que Deus nos dá de nos desenvolvermos cada vez mais e de repararmos aquilo que tivemos que reparar em relação ao que fizemos em existências passadas. Eis aí, então, o tema que extraímos. Vamos voltar aqui o slide. Nós extraímos, então, de O Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 4, itens 25 e 26, com esta mensagem do Espírito de São Luís. Tem na sequência o comentário de Allan Kardec, mas que vamos deixar a você que está aí nos acompanhando para pegar o exemplar aí do Evangelho segundo o Espiritismo e você fazer, então, a leitura do comentário de Kardec, o codificador do Espiritismo. Bem,
está na hora de virarmos aqui a página no nosso programa e entrarmos na segunda parte, que é dedicada ao estudo dos ensinos de Jesus. E nós estamos acompanhando os capítulos do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Aí, na sua tela, a capa do livro, que é de autoria de Caiba Schutel, e nos traz, né, esse livro com o impresso da casa editora O Clarim, que foi fundada por Caiba Schutel e tem a sua sede na cidade de Matão, no estado de São Paulo. Aliás, um grande abraço a todos os companheiros, não apenas lá de O Clarim, mas também a todos de Matão, Araraquara e região ali que fazem o movimento espírita divulgando o espiritismo. Pois bem, a tradição e o mandamento. Esse é o tema de hoje. Vamos então conhecer a passagem que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, versículos 1 a 6, para que possamos fazer então os nossos comentários. Está aí na tela? Vamos à leitura. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram-lhe: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Respondeu-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe. E também, quando maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja morto. Mas vós ensinais: aquilo que te poderia dar, já ofereci a Deus. O tal não precisará mais honrar a seu pai nem a sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, esta passagem que está no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 6. Vamos, então, fazer o entendimento dessa passagem que Caiba Schutel intitulou como sendo a tradição e o mandamento. Vamos contextualizar isso lembrando a época de Jesus. Ele está tendo aqui um diálogo com fariseus. Ora, fariseus eram os representantes ortodoxos da religião judaica. E eles tinham muitas interpretações a partir dos 10 mandamentos e das leis mosaicas. E haviam criado muitos rituais a esse respeito. E eles eram muito ciosos e cobravam muito o respeito às antigas tradições da cultura judaica. E eles foram questionar Jesus a respeito de uma dessas tradições. À época, era cobrado de todo judeu que antes de se servir numa refeição, antes de se alimentar, ele devia lavar as mãos. Era um ritual consagrado pelos fariseus, porque significava pureza através daquela lavagem das mãos, para que os alimentos também não se tornassem impuros. Jesus não seguia essa tradição e ensinou os seus 12 discípulos também a não seguirem essa tradição. Ou seja, quando eles iam se alimentar, não lavavam as mãos. Para os fariseus, que eram os doutores da lei, que cobravam o seguir as tradições, isso era um escândalo, onde já se viu, porque tanto Jesus quanto seus 12 discípulos eram judeus.
Então, se eram judeus, tinham que seguir a tradição. E eles foram, então, inquirir ao mestre. Como que isso não acontecia? Jesus, então, olha para eles e diz assim: bem, vocês estão aqui me cobrando o cumprimento de uma tradição e estão escandalizados porque não seguimos essa tradição de lavar as mãos antes de nos alimentarmos. Mas vocês fazem muito pior do que isso. Está escrito lá nos 10 mandamentos: honra a teu pai e a tua mãe. O que vocês fazem? Interpretando a lei mosaica. Vocês dizem que, em fazendo as oferendas a Deus, em orando a Deus, a pessoa não precisa mais nem honrar a seu pai, nem honrar a sua mãe. Porque acima disso está o honrar a Deus. Então, honrar a Deus através dos rituais, através dos sacrifícios, através das orações, suplanta o honrar ao pai e à mãe. Ora, vocês é que estão criando um verdadeiro escândalo, porque vocês estão indo contra a lei divina, o mandamento. O mandamento divino está lá nos 10 mandamentos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, honrar a Deus não substitui o honrar ao pai e à mãe, a quem muito devemos, a começar por esta oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra. Porque eles é que permitiram isso, ao concordarem nos receber como um filho, e ao nos darem este corpo biológico. Devemos muito aos nossos pais. Não importa se foram bons ou não para nós, mas é dever do filho amar os seus pais, compreendê-los, saber respeitá-los. Isso é muito importante. E é um mandamento. Está lá, entre os 10 mandamentos. Então, como assim? Não é necessário honrar ao pai e à mãe, porque você honrou já a Deus lá no templo. E para situarmos bem aqui esse mandamento, ele é o 4º mandamento, dos 10 mandamentos. É o número 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. É que a vida pertence a Deus, mas os pais é que nos propiciam encarnarmos. Temos que honrar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a nossa alma. Mas isso não exclui o honrar ao pai e à mãe, que está acima, muito acima, de qualquer ritual que possamos fazer ou de qualquer presente material que possamos dar a eles. Porque temos que fazer essa honra de coração. Mas, infelizmente, esse fato ocorrido há mais de 2000 anos, neste diálogo entre Jesus e os fariseus, ocorre ainda hoje. Ainda hoje, nós somos muito ciosos das tradições. Muitas delas, inclusive, com as suas causas e finalidades perdidas no tempo histórico humano. Fazemos e nem sabemos exatamente por que fazemos. Mas o que é mais importante? Uma tradição, algo que pertence à nossa cultura, ou colocar em prática
os mandamentos divinos e os ensinos morais de Jesus. Para nós espíritas, não há nenhuma dúvida naquilo que devemos fazer. Os mandamentos divinos e os ensinos morais de Jesus estão acima de qualquer tradição cultural humana. E a lei é de evolução. Não podemos ficar parados no tempo. A cultura, ela é dinâmica. Ela vai sofrendo transformações com o passar do tempo. Mas os ensinos morais de Jesus e os 10 mandamentos recebidos por Moisés são para todo o sempre, indissolúveis. Então, são eles que têm que prevalecer sobre qualquer tipo de tradição, seja folclórica, histórica, religiosa, social. Os mandamentos divinos e os ensinos morais de Jesus estão de acordo com esses mandamentos, é que devem prevalecer na nossa vida e devem reger as nossas ações no mundo, para que possamos nos transformar e, na sequência, paulatinamente, transformarmos o mundo. E lembrando que, à luz do Espiritismo, estamos aqui falando de transformação de ordem moral, que é a transformação mais importante e que é a que vai levar o nosso mundo de expiações e provas para a categoria de mundo de regeneração. Muito cuidado, então, com a tradição. Nós temos religiões que estão paradas no tempo, há séculos, fazendo as mesmas coisas, os mesmos discursos, os mesmos rituais, quando o mundo está em constante transformação, quando a humanidade já não é mais a mesma, nem de 50 anos atrás. Como o Espiritismo é uma doutrina evolucionista, nós espíritas, nas nossas práticas, nos centros espíritas, não podemos ficar apenas e tão somente repetindo aquilo que se fazia quando a instituição foi fundada, 50, 70 anos atrás. Novos tempos. E os novos tempos requerem novas dinâmicas, sem perdermos a pureza doutrinária, sem mancharmos os princípios do Espiritismo. Mas no mundo de internet, comunicação ultra rápida, de tecnologias maravilhosas, de pesquisa espacial, não podemos estar do mesmo jeito que há 50, 70, 80, 90 anos atrás. Com todo respeito a toda a trajetória, a toda a história do centro espírita, mas estamos no século XXI, do terceiro milênio da cristandade. Então, não podemos ficar parados fazendo a mesma coisa que antigamente. Precisamos mudar, mas, acima de tudo, estarmos com a nossa vida de acordo com os mandamentos divinos e os ensinos morais de Jesus na realidade do espírito imortal que somos. Tudo isso, então, nós extraímos aqui desta passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 6. Vale mais, ou valem mais, os mandamentos do que as tradições, como ensinado por Jesus. Bem, estamos chegando na terceira parte, na metade do programa, que abre a terceira parte do mesmo. E nesta parte, nós
nos dedicamos a estudar Paulo de Tarso. Desde o início do programa, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, nós já vimos toda a vida e obra de Paulo de Tarso, a sua origem, as suas viagens. Nos ocupamos durante muito tempo a respeito desse paladino do Evangelho no primeiro século do cristianismo. Na sequência, nós iniciamos o estudo das famosas cartas de Paulo de Tarso, que compõem o conteúdo do Novo Testamento. Já desdobramos várias cartas e agora estamos desdobrando a carta aos Filipenses, que é a carta dirigida à comunidade cristã da cidade de Filipos, que ficava na Grécia. Já vimos alguns versículos e hoje, então, nós vamos estudar o versículo 8 do capítulo 4, quando Paulo de Tarso nos diz: Irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso. É uma solicitação bem profunda de Paulo de Tarso, nos ocuparmos com o que seja verdadeiro, com o que seja enobrecedor, com o que seja justo, com o que seja puro, ocuparmos-nos em sermos amáveis, com tudo que nos honra e honra os outros, nos ocuparmos com as virtudes. É muita coisa? É possível realizarmos isso aqui na Terra? Bem, é o que vamos saber a partir de agora, através da doutrina espírita. Vamos, então, conversar um pouco a esse respeito. Você já parou para lembrar que temos 24 horas diariamente, compondo a semana, compondo o mês, compondo o ano? Todos aqui na Terra temos 24 horas. Para fazer o quê? As ocupações mais diversas. 24 horas para utilizarmos o livre-arbítrio para escolher as nossas prioridades entre essas ocupações e atividades existenciais. Podemos dedicar 6 horas dessas 24 para o repouso, o descanso do corpo através do sono. Mas tem pessoas que acham melhor dedicar 8 horas de sono para o seu dia. Mas há aquelas pessoas que adoram dormir 10 horas, 12 horas, o que significa metade do tempo de cada dia. Livre-arbítrio. Tomamos as nossas decisões. Por isso, temos pessoas que escolhem ficar na ociosidade. Não trabalham, não gostam de se ocupar utilmente, ficam com o celular na mão o tempo todo aí na internet, ou assistindo TV, filmes, ociosidade. Agora, em compensação, temos outras pessoas que escolhem trabalhar com utilidade. Mas também temos pessoas que escolhem vigiar a vida alheia. Somos, aliás, muito fiscais da vida do próximo. Agora, também temos pessoas que escolhem a viver egoisticamente e não estão nem aí com as outras pessoas. Não criam amizades, não têm uma participação social efetiva. Ainda utilizando o livre-arbítrio,
temos pessoas que escolhem viver apenas e tão somente no gozo das sensações. São os festeiros, baladeiros, viajantes e assim por diante. Mas outras pessoas procuram a sua sublimação espiritual, colocando-se no trabalho da caridade, no auxílio ao próximo. Mas ainda temos pessoas que escolhem viver egoisticamente. Cultuam tanto o egoísmo quanto o orgulho. Mas temos pessoas que escolhem a caridade e a humildade. Escolhas. Uso do livre-arbítrio. E esse uso nos é concedido por Deus. Mas o Espiritismo nos lembra que se temos liberdade de escolher o que vamos fazer com as nossas 24 horas diárias, temos invariavelmente, não há escapatória, que responder perante a lei divina por essas nossas escolhas. A lei divina é imparcial, é soberana e é justa. Tanto que Jesus, magistralmente, a resumiu quando disse que a cada um é dado segundo as suas obras. E, aliás, nós podemos dizer que a cada um é dado rigorosamente segundo suas obras. Por isso, então, voltando aqui ao dizer de Paulo de Tarso, vamos, então, voltar aqui a colocar na tela esse dizer de Paulo de Tarso. Irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso. Por quê? Porque devemos sempre procurar o que é verdadeiro. Porque aquilo que é falso faz muitos estragos na nossa vida e na vida dos outros. Aí estão as tão famosas fake news, que significam notícias falsas, fazendo tanto estrago na vida de tantas pessoas. Porque devemos procurar a nobreza, porque somente assim teremos um caráter reto, um caráter correto. Porque Paulo está se referindo à famosa nobreza de caráter. Porque devemos procurar o que é justo, para não cometermos injustiças. Porque devemos procurar o que é amável, porque somente o amor pode nos sublimar. Somente o amor cobre a multidão dos pecados, que é outra lição que está lá no Evangelho. Porque devemos procurar o que é honroso, porque somente a prática do bem nos dignifica. E por que devemos procurar o que é virtuoso? É que a virtude é o que caracteriza o homem de bem. Virtude, ou qualidade moral. Ser virtuoso é ter um bom caráter, é ser amoroso, é ser justo. E temos mais um componente para colocar, que não está na fala de Paulo de Tarso, mas que o Espiritismo nos traz. Somos almas ou espíritos imortais. Sabemos que a vida continua depois da morte e que sempre vamos colher de acordo com aquilo que semeamos. E que existe a reencarnação, o retorno a esta vida. E tudo está intimamente entrelaçado. Como sabemos, então, que vamos responder pelos nossos atos? Vamos responder pelas escolhas que fazemos?
vamos ter que assumir as consequências, o que pode nos trazer dor e sofrimento. O que estamos esperando para praticar o que Jesus nos ensinou? Ele é o nosso guia e modelo. O que estamos esperando? O que estamos esperando para fazer a nossa transformação moral de acordo com os ensinos do Espiritismo? Quem quer um mundo melhor, quem quer uma humanidade moralmente mais desenvolvida, não pode mais perder tempo. Precisamos nos ocupar com tudo o que é bom e faz bem, não apenas para nós, mas para os outros, para o coletivo. Assim, saindo das trevas do pensamento e da ação individualista, porque são pensamentos e ações egoístas, para irmos para a luz do amor e a ação coletiva no bem. É isso o que precisamos fazer para que possamos nos melhorar e termos um mundo melhor. Tudo isso nós estamos tirando aqui desta fala de Paulo de Tarso aos filipenses. Aprendamos, então, a nos ocupar com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso e virtuoso. E aí sim, estaremos de acordo com os ensinos morais de Jesus e estaremos praticando o que o Espiritismo vem nos ensinar, revivendo as lições do Evangelho. Como fazemos? Nós sempre encerramos esses comentários sobre as cartas de Paulo, trazendo uma bibliografia, uma indicação literária espírita, para que você possa ampliar o seu conhecimento a respeito do apóstolo dos gentios, sua vida, sua obra e suas lições. Hoje a nossa indicação, está aí na tela para você, é o livro Paulo e Estevão, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, uma publicação da editora da Federação Espírita Brasileira. Muito bem, estamos indo para a quarta e última parte do nosso programa, e ela é dedicada ao nosso José Herculano Pires. Na década de 1970, Herculano Pires, que era filósofo, jornalista, escritor, palestrante, nos deixou mais de 40 livros. Na década, então, de 1970, ele teve na Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital, o programa No Limiar do Amanhã, um programa espírita. E no final do programa, ele, então, comentava uma passagem do Novo Testamento. A Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires disponibiliza no seu site os áudios desses programas. É público, qualquer um pode ouvir e também baixar fazendo download. Nós, então, baixamos esses áudios e os editamos para trazer para o nosso programa apenas e tão somente a fala de Herculano Pires a respeito da lição do Evangelho. E assim fazer a parte final do nosso programa. Os áudios, alguns áudios, estão com volume um pouco baixo, lembrando que na época as gravações eram feitas em fita cassete ou fita de rolo. Então, a qualidade não é a digital, como conhecemos nos tempos atuais. Mas é perfeitamente audível, então, se você achar que o áudio está um pouco baixo, basta, então, aumentar o volume. Vamos, então, passar a palavra a
José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não se apegue à letra que mata, procure o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, lemos em Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Paulo recomenda-lhes Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus, enviar-vos brevemente Timóteo, para quem também eu esteja animado, conhecendo o vosso estado. Nenhum outro tenho de igual sentimento, o qual sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Esta passagem mostra o interesse de Paulo não somente pelas igrejas a que dirigia suas epístolas, mas principalmente pelo cristianismo em si, pela doutrina do Cristo, a sua divulgação e a sua sustentação no mundo. E nós vemos também acentuar-se aí um aspecto que ainda hoje continua a ser doloroso tanto no movimento espírita quanto em qualquer outra expressão do cristianismo na Terra. É a falta de criaturas que geralmente se dediquem, que realmente se dediquem ao trabalho doutrinário com desapego pessoal, voltando-se para a verdade que a doutrina ensina e não procurando injetar, por assim dizer, no campo doutrinário os seus preconceitos, as suas idiosincrasias ou as suas preferências personalistas. Nós vemos que Paulo afirmava aos filipenses, no momento em que lhes enviava Timóteo, ele afirmava que desejava inteirar-se melhor da situação deles, da situação da igreja, porque havia tido muitas informações a respeito, mas ele queria saber de perto, através dos olhos e dos ouvidos de um enviado em quem pudesse confiar. E, ao dizer isto, Paulo se refere aos outros que não podia enviar. Por quê? Porque eles tinham mais interesse pelas suas próprias coisas do que pelas coisas dos filipenses. Quer dizer, tinham mais interesse pelos seus problemas pessoais, pelas suas questões particulares, pelas suas posições personalíssimas dentro do movimento cristão, do que pelos problemas que conturbavam ou que perturbavam a igreja de Filipe e que deviam ser tratados de um ponto de vista superior. Timóteo, como sabemos, era aquele que Paulo considerava o seu filho querido, aquele que ele realmente introduziu no cristianismo com todo o ardor da sua fé e procurou dirigi-lo sempre pelo caminho certo da doutrina espiritual, fazendo-o ver no cristianismo não um meio da pessoa se destacar perante as outras pessoas, da pessoa se tornar mais evidente no meio em que vive, mas sim um meio de levar ao homem o despertar do espírito, a fim de que ele pudesse também absorver nas lições do cristianismo os elementos necessários para a compreensão da vida maior, que é a vida após a morte. A dificuldade que Paulo encontrava no lidar com outras pessoas fazia com que ele distinguisse Timóteo com estes elogios feitos nas suas epístolas e também com uma posição especial que ele assumia diante do discípulo, considerando-o como um verdadeiro filho do coração. Porque Timóteo tinha o espírito e a vocação do Evangelho. Ele se dedicava realmente ao ensino do Cristo, procurando levar as almas à iluminação necessária, dentro daquilo que ele havia recebido de Paulo. E Paulo, como nós sabemos, recebeu o Evangelho diretamente do Cristo. Paulo é o apóstolo que não foi apóstolo, aquele que veio por último, aquele que, como ele mesmo diz, era um apóstolo que podia se considerar abortivo. Na sua humildade, ele chegava a ter esta expressão. Mas, na verdade,
Este último apóstolo foi o chamado para trazer ao cristianismo a seiva da verdadeira palavra e do verdadeiro ensino de Jesus. Mais uma vez se confirmou aquilo que o próprio Cristo disse: os últimos serão os primeiros. O último dos apóstolos se tornou o primeiro, porque foi ele que deu ao cristianismo a orientação segura que ele mesmo havia recebido na estrada de Damasco, quando teve a felicidade de encontrar-se espiritualmente com o Cristo e receber dele a bênção necessária para desviá-los dos erros em que incidia no campo do judaísmo, da fé puramente judaica. Essa posição de Paulo diante do cristianismo era seguida, portanto, por Timóteo com um verdadeiro ardor cristão. Timóteo não admitia, como Paulo nunca admitiu, que se desfigurasse o Cristo, que se atribuísse ao Cristo como fizeram alguns apóstolos e muitos discípulos dos apóstolos impregnados pelas influências da cultura grega do tempo, que se atribuísse ao Cristo uma posição mitológica na história do mundo. Não. Timóteo, como Paulo, sustentava a necessidade de compreendermos o Cristo como a encarnação do Verbo. E neste ponto, eles seriam mais tarde secundados pelo Evangelho de João, pois João, como sabemos, foi dos apóstolos do Cristo o que mais firmemente sustentou a posição natural de Jesus como um homem, um espírito encarnado, o Verbo que se fez carne para trazer aos homens a mensagem espiritual necessária à sua redenção. Assim, temos neste momento de encerramento do nosso programa, na leitura deste pequenino trecho da epístola de Paulo aos Filipenses, temos novamente colocado o problema que ainda hoje agita os meios cristãos e principalmente o meio espírita no tocante à natureza de Jesus. E vemos que a atitude de Paulo nesse terreno já era a de ter cuidado, o máximo cuidado com as próprias pessoas que ele podia enviar às igrejas, a fim de que não levassem para lá a confusão, em vez de levar o esclarecimento, a fim de que não fossem semear o joio em lugar do trigo. O mesmo cuidado precisamos ter hoje no movimento espírita. O que nos deve interessar não é a nossa opinião pessoal nisto ou naquilo, mas sim a firmeza com que pudermos seguir os princípios da doutrina espírita. E esses princípios estão firmados, como nós sabemos, na codificação de Allan Kardec. E estes princípios, por sua vez, têm a sua base mais profunda, as suas raízes mais penetrantes nos próprios evangelhos de Jesus. Bem, assim tivemos a palavra de José Herculano Pires acerca de uma passagem do Evangelho, no caso aqui, também um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. A palavra extremamente firme do nosso querido companheiro, nosso querido José Herculano Pires. Com isso, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, agradecendo a sua companhia e que possamos estar juntos toda quinta-feira, às 5 da tarde, ou então você poderá acessar o vídeo do nosso programa no canal, lá no YouTube, da Web Rádio Cristo Consolador. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o próximo encontro.